Bem, continuando com a nossa aula de revisão, eu vou falar um pouquinho agora com vocês, relembrá-los sobre o que estudamos a respeito das cortes internacionais, que também é um tema muito relevante quando a gente analisa direito internacional público. Eu comentei com vocês nas primeiras aulas que uma grande dificuldade de efetivação do direito internacional público é a inexistência de uma corte mundial. Nós não temos uma corte mundial, né? Nós não temos um poder judiciário global, nós não temos um poder legislativo global e um poder executivo global, né? Nós temos visto em direito internacional público que fica a critério de cada estado se submeter ou não à jurisdição dessas cortes, né? Não há como obrigar uma nação, um determinado estado, a participar, a se submeter à jurisdição de uma corte internacional. E é interessante que nós estamos vivendo um momento bem peculiar da nossa história, né? Será que nós viveremos momentos em que será necessário impor a todos uma mesma decisão? Uma mesma decisão, por exemplo, com relação à conservação, proteção, segurança e saúde, né? Medidas relacionadas a esses temas que envolvem o Covid-19, né? Fica aí a pergunta para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Mas, enquanto isso não acontece, nós precisamos entender, então, que fica a critério do Estado participar ou não, se submeter ou não à jurisdição de uma determinada corte internacional. E nós vimos, então, que existe, no momento, a Corte Internacional de Justiça, e nós estudamos também sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, cujo tribunal tem sede em São José, né, da Costa Rica. E esse tribunal, essa corte, ela tem um objetivo específico, que é julgar violações a direitos humanos. E é por isso que nós debatemos naquela aula, né, naquele dia, sobre aquela sentença da Corte Interamericana relacionada à questão da guerrilha do Araguaia, né, quando o Brasil ele foi condenado. Mas, enfim, quando a gente pensa em violação de direitos humanos e quando a gente está tratando desse tema, direitos humanos, nós precisamos compreender que existe uma organização a respeito da proteção desse determinado tipo de direitos, né? Existem 3 níveis de proteção. Existe o nível mundial, existem organismos regionais e existem organismos locais, né? Quando a gente pensa numa proteção mundial, a gente pensa na própria ONU e, né, então no âmbito da ONU existem órgãos, comissões, mecanismos de defesa com relação à análise de possíveis violações de direitos humanos. Quando a gente pensa no contexto regional, existe a Corte Interamericana, existe o Tribunal Europeu e existe também o Tribunal Africano. O que nos interessa nesse momento, como nós comentamos em sala de aula, é estudar um pouquinho sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi criada, aliás, né, foi criada primeiro a Comissão Interamericana de Direitos Humanos no contexto da Carta da OEA, em 1948. Ela já previu, naquele momento, a criação de uma comissão relacionada, que teria por objetivo a proteção aos direitos humanos. Depois, na sequência, veio a Convenção Americana de Direitos Humanos, em 1969, que além de prever a comissão, prevê o quê? A Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós temos um mecanismo duplo do ponto de vista regional, que tem por objetivo, né, estimular o cumprimento, né, da Convenção Americana, e também temos um órgão jurisdicional no âmbito regional interamericano, que é a Corte, e que tem, então, uma função contenciosa, né, de julgar conflitos atinentes à violação de direitos humanos. E nós vimos então que essa estrutura, de um lado nós temos a comissão e de outro lado nós temos a corte. Nós vimos que a comissão ela possui algumas competências que estão previstas nos documentos, né, que nós destacamos em sala de aula. Um deles, talvez um dos mais importantes documentos que os senhores têm que analisar, é a Convenção Americana de Direitos Humanos.
E, conforme o estudo desse documento, eu anotei aqui, a competência da Comissão Interamericana. Então, qual é a competência? Eu vou ler para os senhores aqui, tá lá no slide, né, que eu pontuei para vocês, as competências da comissão. Quais são elas? Estimular o cumprimento do Pacto de São José, responder às consultas formuladas pelos Estados-parte, atuar no recebimento e processamento das petições individuais e das comunicações, solicitar informações aos Estados-parte, preparar estudos e relatórios e efetuar recomendações. Nós aprendemos que no âmbito dessa proteção interamericana, o indivíduo ele não peticiona para a corte, mas ele comunica a violação do direito para a comissão. A comissão então fará uma análise e essa análise pode envolver inclusive recomendações a serem cumpridas por um determinado estado. Nós vimos que em alguns casos, então, quando o Estado cumpre com as recomendações e a questão ela se resolve no âmbito da comissão, essa situação ela não vai gerar um processo perante a corte, né? Mas quem encaminha, então, quem faz esse encaminhamento do processo para a corte é a comissão, né? E não o indivíduo. O indivíduo, ele pode fazer a denúncia da violação perante quem? Onde? Perante a comissão. A comissão analisa, faz um estudo preliminar, investiga, efetua recomendações, faz relatórios, recomendações essas que, uma vez não cumpridas, poderão então gerar um processo diante da Corte Interamericana, cujo rito processual nós vimos, né, nós comentamos bastante em sala de aula, ele é bem semelhante ao rito processual que nós aprendemos, né, no nosso direito processual civil interno, né? Nós vimos que há um momento ali de apresentar as petições individuais pelas vítimas, nós vimos que existe um momento de contestação, nós vimos que existe um momento de oitiva de testemunhas, né? Essa fase oral do processo também existe, nós vimos que é possível produção de prova, inclusive prova técnica, nós vimos que haverá um momento dos memoriais finais, até que esse processo ele vai gerar o quê? Uma sentença, né? Que no âmbito das cortes internacionais são geralmente o quê? Irrecorríveis. Então, é importante, nesse momento de estudo, nesse momento de revisão, que os senhores leiam aqueles artigos que foram destacados em sala de aula, né? Vocês têm aí o material de subsídio que estão nos slides e também aqueles artigos que eu destaquei com vocês em sala de aula, né? Quais são os artigos? Aonde estão esses artigos? Quais são esses documentos importantes para a gente entender essa estrutura interamericana de proteção aos direitos humanos, né? Nós temos que verificar a Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu passei para vocês também o regulamento, né, e o Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que dispõe ali de todo o rito com relação, né, à estrutura desse processo, né, quem tem legitimidade, como eu já citei, qual é o rito processual. Esse rito processual vai culminar numa sentença. O entendimento dos estudiosos que esse tipo de sentença, ela pode ser, inclusive, executada no âmbito da Justiça Federal Brasileira, se for o caso, né? É uma sentença que não precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, então ela é exequível independentemente, né, daquele procedimento de homologação de sentença estrangeira que nós estudamos lá no Código de Processo Civil, né? Então é importante que esses pontos aí sejam objeto de estudo de vocês. E eu tô mexendo aqui no arquivo e eu quero colocar lá naquela parte da competência da corte, né? Porque nós vimos que a corte, ela tem também, além de uma competência contenciosa, também tem uma competência consultiva, né? De esclarecer ali as dúvidas a respeito da interpretação da Convenção Americana, e isso também está registrado lá no nosso material. E um ponto importante que a gente não pode esquecer é com relação aos requisitos, né? Quando que esse conflito, quando que essa violação, ela pode ser objeto de análise por uma corte internacional. Assim como nós temos os requisitos, né, da petição inicial no âmbito do Código de Processo Civil brasileiro,
Aqui também no âmbito da corte, nós temos alguns requisitos que devem ser preenchidos para que essa situação, essa violação, aliás, né, ela possa vir a gerar um processo legítimo. E quais são esses requisitos? Nós vimos que, evidentemente, não pode existir a litispendência, ou seja, não pode ocorrer aí que a situação já esteja sendo analisada por um outro tribunal internacional. E aqui, né, eu tô até olhando o material aqui junto com vocês, o material que vocês já têm. Um dos requisitos também é o esgotamento dos recursos internos, ou seja, né, esse processo, essa violação no âmbito interno, no âmbito do direito interno, ela já se esgotou do ponto de vista da utilização de todos os meios possíveis, né, para que essa situação seja submetida pelo Poder Judiciário, né, houve o esgotamento de todos os recursos internos, isso é um requisito a ser analisado, né, é um requisito de admissibilidade para que esse processo venha a ser levado adiante perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Uma outra corte que a gente estudou também, um outro tribunal que a gente estudou também, muito importante, até hoje, pela manhã, eu compartilhei esse material. Compartilhei também uma reportagem sobre o genocídio de Ruanda, né? Gostaria muito que os senhores vissem essa reportagem, aproveitassem esse tempo para conhecer um pouquinho sobre a história, né, desse país, esse país que sofreu uma grande violação de direitos humanos. Inclusive ali a questão de Ruanda, ela fez nascer um Tribunal Penal Internacional ad hoc, que nasce exclusivamente para julgar, né, aqueles que cometeram os crimes de genocídio naquela ocasião. Enfim, espero que os senhores assistam. Então é um outro tribunal que a gente também estudou. O Tribunal Penal Internacional, ele tem uma competência que é muito específica, né? É muito específica porque envolve o julgamento de determinados crimes. Quais são esses crimes? Crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes de ameaça. Esse tribunal, ele nasce por meio da celebração do Estatuto de Roma, né? O Estatuto de Roma que foi assinado por alguns países. E o artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição estabelece expressamente que o Brasil se sujeita à jurisdição do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Os senhores sabem que alguns países não se submeteram, né? Mas existem vários países aí que se submeteram à competência do Tribunal Penal Internacional, cujo objetivo é, então, julgar expressamente esses determinados crimes. Crimes cometidos por determinadas pessoas. Aqui a grande inovação com relação ao TPI é que a pessoa física será condenada, né? Aqui não estamos falando de responsabilidade do Estado. O Estado pode vir também a ser responsabilizado, mas num outro contexto, né? Poderia ser utilizado outros documentos internacionais, porque o Estatuto de Roma, ele se refere expressamente à responsabilidade da pessoa física, né? São crimes cometidos no âmbito da utilização da máquina estatal, né? O governante que se aproveita, né? O líder que se aproveita da própria máquina estatal para cometer um conjunto de violações contra a população, né? Eu registrei ali no material também para vocês o site do TPI. Existem vários processos em andamento, vários processos que estão sendo realizados, né, e que julgam esse tipo de violação, né? Comentei com vocês aí que a Venezuela está sendo investigada, está ainda em fase preliminar, mas existe ali uma investigação com relação às violações de direitos humanos cometidas ali no âmbito do governo venezuelano, né? E como que funciona esse processo, né? A figura central, talvez, do Tribunal Penal Internacional é a figura de um promotor, né? Equivaleria aqui a figura de um promotor. Ou seja, ele pode iniciar essa investigação de ofício,
ele tem essa prerrogativa, conforme o estatuto, né? Ele pode também receber o pedido de investigação, por exemplo, de qualquer Estado parte, né, que assinou o Estatuto de Roma, e do próprio Conselho de Segurança da ONU também pode requisitar uma investigação com relação a um determinado país. Mas vejam bem, o TPI não é um órgão da ONU, né, não está submetido à ONU, são, né, órgãos independentes. O TPI é independente, mas trabalha em regime de cooperação com a ONU e constou expressamente no Estatuto de Roma essa possibilidade do Conselho de Segurança instaurar, solicitar uma investigação a respeito de um determinado crime de competência do TPI. Então, essa figura, né, que seria equivalente, né, para a gente pensar num exemplo, a figura de um promotor, ele recebe essa denúncia, recebe essa notícia de violação e ele vai fazer uma análise preliminar e ele vai decidir, né, se essa conduta vai dar origem a um determinado processo ou não. E nós vimos em sala de aula também que existe um rito processual, né, que vai gerar também ali oportunidades de um processo que tem uma fase escrita, tem uma fase oral. Nós comentamos também em sala de aula a respeito das penas aplicáveis, né? Existem penas específicas aplicáveis a esses crimes. Nós vimos que interessante que, diferente do Código Penal brasileiro, no TPI, no tratado, ali no Estatuto de Roma, não fica delimitado uma tabela conforme determinado tipo de crime, uma quantidade de anos, por exemplo, né? Nós vimos que existe ali uma possibilidade de se impor uma pena até um determinado limite de anos. Existe, inclusive, a possibilidade de prisão perpétua no âmbito do TPI. Existe a possibilidade, inclusive, de pena de reparação de danos, né? Então, temos penas aí relacionadas também ao caráter indenizatório. Então, é importante que os senhores também estudem, né, essa questão relacionada às penas que são possíveis de aplicação no âmbito do direito internacional. Bem, eu creio que aqui eu pontuo com vocês todos os temas atinentes ao conteúdo, né, que nós vimos durante o semestre não, né? Estamos aí na metade do semestre, nem na metade do semestre, mas enfim, eu levantei alguns pontos importantes relacionados à matéria que a gente viu até o presente momento, tá? No próximo vídeo, eu vou passar algumas orientações para vocês sobre os trabalhos que os senhores terão que fazer, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.